E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar agora a resolução das questões da prova de 2020 da EPICAR. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui a gente já vê direto, né, que é uma questãozinha aqui de geometria, né? E muito provavelmente estou vendo ali um triângulo já na figura. Então essas coisas eu já vou passando o olho e já vou vendo, né? Já vi que tem um ângulo de 90 graus, já vi que tem um ângulo de 60 graus ali. Opa, triângulo retângulo com ângulo de 60 graus. Bom, então eu já estou, assim, nem li a questão, na hora que eu bati o olho no exercício, eu já vi, pô, provavelmente eu vou usar seno, cosseno e tangente nessa questão aqui. Vamos ler. À noite, um helicóptero da Força Aérea Brasileira sobrevoa uma região plana e avista um vante. Eu até arrepio ouvir essa palavra, que tô cansado de morrer no COD lá para o pessoal com vante. O ódio que dá, né? Veículo aéreo não tripulado, de forma circular e altura desprezível, com raio de 3 metros. Então eu tenho isso aqui, ó, isso aqui, esse carinha aqui é um círculo, e o raio dele é 3 metros. Isso é importante para a gente. Estacionado paralelamente ao solo, então ele está aí sobrevoando ali o solo, a 30 metros de altura. Então essa altura aqui dele, essa altura aqui vale 30 metros. O vante está a uma distância y metros, essa distância aqui, de um holofote que está instalado no helicóptero. Então essa distância aqui, ó, isso aqui, ó, essa medida aqui, ó, é y. O feixe de luz do holofote que ultrapassa o vante incide sobre uma região plana e produz uma sombra circular de centro O e raio R. O raio R da circunferência da sombra forma um ângulo de 60 graus, está falando desse ângulo aqui de 60 graus, ó, esse ângulo aqui, com o feixe de luz conforme a seguinte figura, né? Na figura seguinte. Vamos continuar o exercício, vamos ver o que ele quer. Neste momento, uma pessoa que se encontra no ponto A, então a pessoa que está aqui no ponto A da circunferência da sombra, corre para o ponto O. Então correu para aqui. No pé da circunferência traçado no holofote na região plana. A distância em metros que essa pessoa percorre de A até O, ou seja, ele quer saber essa distância aqui, ó. É isso aqui que eu quero saber, esse x aqui. Eu repeti o desenho aqui, tá, gente? Na sua prova só tinha uma vez o desenho. Eu repeti para a gente fazer as contas. Então, resumindo, gente, eu tenho esse triângulo aqui. Vou colocar ele aqui, ó. Esse triângulo aqui, esse primeiro triângulo. Vou colocar ele em vermelho aqui, ó. Em que aqui vale 3, porque a gente viu que o raio do vante era 3. E aqui vale y. Beleza? Foi isso que a gente viu. E tem o triângulo grande. Deixa eu colocar o triângulo grande aqui para você em roxo aqui agora. O triângulo grande é esse aqui, ó. Eita, quase que não foi. Triângulo grande, pessoal, é esse triângulo aqui. Todo. Em que aqui, vamos lá, vamos desenhar o triângulo grande. Aqui é x, aqui é 90 graus, aqui é 60 graus. E aqui eu até sei que é 30 graus, não está no desenho, mas é 30, 60, 90. E beleza. Pessoal, aqui essa medida aqui desse triângulo é essa medida aqui toda, que vale o 30 mais o y. Então aqui é 30 mais y. 30 mais y. Pessoal, esse triângulo pequeno aqui, que eu desenhei, tá vendo que ele tem esse lado aqui, ó, tá vendo esse triângulo todo aqui, grande? E você tem o triângulo pequeno. Toda vez que você tem esse lado aqui, ó, tá vendo? Ele é paralelo a esse, então isso aqui é paralelo a isso. Então são retas paralelas cortadas por uma transversal. Essa aqui é a transversal, ó. Essa é paralela a essa, e aqui é a transversal. Então esse ângulo aqui é 60, esse ângulo aqui também é 60. Então, ó, aqui também é 60 graus. Também é 60 graus. E aqui também é 90 graus. A gente viu que esse ângulo aqui também é 90 graus. O que eu vou fazer? Eu já vou conseguir achar o y. Através de seno, cosseno e tangente, ó. Aqui, vamos lá. Aqui, ó, o oposto a 90 graus é a hipotenusa. O y ele é o oposto a 60 graus. Ele é o cateto oposto.
E esse aqui que sobra é o cateto adjacente. Bom, hoje eu ainda não postei essa aula de seno, cosseno e tangente. Ela está no forno para sair. Então, até a semana que vem, hoje é dia 8 de maio, né, de 2020, até semana que vem a gente já vai ter essa aula lá no canal. Então, lembrando que essa aula aqui agora é para quem já sabe a matéria, né? Está aqui só para resolver a prova. Então, eu tenho aqui o cateto adjacente e quero o cateto oposto. Quem relaciona cateto oposto com cateto adjacente? Tangente. Então, eu vou fazer tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de 60, pessoal, já vou colocar o valor, né? Tangente de 60 é a raiz de 3, né? Você já sabe isso. Cateto oposto é o y, cateto adjacente é o 3. Então, o y, gente, multiplicando cruzado, vai dar 3 raiz de 3. Mas não é o y que eu quero, hein, gente? O valor que eu quero é o x. Então, vamos lá. Eu já tenho que aqui agora, pessoal, aqui agora é 30 mais y. Ou seja, aqui é 30 mais 3 raiz de 3. Vou fazer aqui agora a mesma coisa nesse triângulo aqui, ó. Eu tenho aqui o x, eu tenho 30 mais y. Eu vou aqui fazer a relação, porque na verdade aqui não é 30 mais y mais. Isso aqui é 30 mais 3 raiz de 3. Então, eu vou fazer aqui o valor de x. Para fazer o x, eu vou pegar esse ângulo aqui de 60 de novo como referência. Ó. Então, o oposto a ele aqui, isso aqui é o cateto oposto. Isso aqui é a hipotenusa. E o que sobra aqui, que é o x, é o cateto adjacente. Resolvendo, eu vou fazer de novo tangente. Ó. Tangente de 60 vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 60 raiz de 3 é igual ao cateto oposto. Quem é o oposto? É o 30 mais 3 raiz de 3. Sobre o adjacente, que é o x. Então, passo o x multiplicando, fica x raiz de 3 é igual a 30 mais 3 raiz de 3. O x, pessoal, vai ser o 30 mais 3 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Racionalizando, aqui está a importância de racionalizar, para quem não entendeu. Se você fosse fazer essa conta aqui, considerando o valor de raiz de 3, ia ser uma continha bem chata de você fazer. Pode tentar fazer raiz de 3, é aproximadamente 1,7, alguma coisa, né? Raiz de 3 é aproximadamente isso. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 30. Vamos racionalizar, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Vai ficar 30 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3 vezes raiz de 9, que vai dar 9, né? Aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. 3 raiz de 3 vezes raiz de 3. Vezes raiz de 3. 3 raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso aqui vai dar 3 vezes raiz de 9, que é o raiz de 3 vezes raiz de 3, que é igual, o raiz de 9 é 3, então fica 3 vezes 3. O resultado disso dá 9. Tudo isso eu multipliquei por raiz de 3 em cima e embaixo. E embaixo vai ficar 3. Fatorando ali em cima, dá para fatorar em cima por 3. Então, fica 3, 10 raiz de 3, mais 3. Tudo isso sobre 3, cortou o 3 com 3. Então, o resultado, gente, do x ficou 10 raiz de 3 mais 3. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais legível, que aqui ficou horrível, né? 10x é igual a 10 raiz de 3 mais 3. Pessoal, eu falei que o raiz de 3 é 1,7, 1,72, 73, por aí. Né? Isso são valores que é bom a gente ter na cabeça. O raiz de 2, o raiz de 3. Né? Ele é 1,70 alguma coisa. 73 por aí. Mais 3. O x vai dar 17,3 mais 3. X é igual a 20,3. Fica com esse valor de raiz de 3 aí na sua cabeça, olha. Para a sua prova de EPICAR. E EPICAR tem colocado que você tenha mais ou menos a noção desse valor de raiz de 3 e o valor de raiz de 2 também. Então, repara, gente, que eu fiz, na verdade, 2 vezes a tangente aí
E aí a gente vê que o valor vai ficar entre 20 e 21. Beleza? Eu fiz duas vezes a tangente. Pessoal, se você não entendeu aqui, é porque você não sabe ainda tangente, seno, cosseno e tangente. Então, espera, se hoje ainda não está lá, espera até semana que vem, vai estar lá no canal. Então, se hoje o dia você ainda foi lá na playlist de Geometria Plana, não tem ainda isso, espera que até semana que vem vai ter essa playlist lá. Vai ter lá na playlist de Geometria Plana, a playlist já existe, a matéria seno, cosseno e tangente. Assiste lá que você vai aprender a fazer esse exercício facilmente. Beleza? Então esse exercício de jeito nenhum eu podia errar na prova do EPICAR. Bom, pessoal, essa questão aí ela é bem parecida com muitas que a gente faz sobre problemas de sistemas lineares, né? Do primeiro grau, do segundo grau. A gente faz muitas delas, só que essa aí ele tentou complicar um pouquinho mais e complicou, né? Na hora de fazer a equação você tinha que ter um algebrismo, uma visãozinha além do alcance, bem interessante nela. Então vamos lá. Para homenagear os aniversariantes do mês de julho, um grupo de alunos das turmas Fox e Golf do Esquadrão Sebrae decidem fazer um churrasco comemorativo e dividir a despesa total. Então eu tenho uma despesa e eu vou dividir ela pelo número de pessoas, né? É o que acontece normalmente, né? Você vai num bar, e aí junta todo mundo, né? Vai num restaurante, junta todo mundo, e na hora que chega a conta, pega o valor total e divide para as pessoas, né? Só que sempre tem aquele amigo, né? Que, pô, impressionante, na hora que chega a conta, ele tem um problema e tem que ir ao banheiro, né? E ele, né? Enquanto tá todo mundo ali, ele tá lá no banheiro e exatamente na hora que todo mundo levanta, que já pagou a conta, ele realmente volta do banheiro. É sempre assim o caso, né? Ele sempre magicamente aparece no momento que a gente está indo embora já, que já pagou a conta, né? Então sempre tem isso. Então o que acontece aqui? Na véspera do churrasco, 6 desses alunos foram convocados pelo seu comandante para uma atividade que os impediu de comparecerem ao evento comemorativo, sendo esses 6 alunos excluídos do rateio total. Então é como eu expliquei lá. Na hora de dividir a conta, tem gente que some. Então você vai dividir para menos pessoas. Então aqui, ó, dividiu por N pessoas, vai dar um valor para cada um. Aqui, quando você divide para menos pessoas, vai acabar sobrando mais para cada um. Então vai ser um valor que você já tinha que pagar e você, como seu amigo não pagou, você vai ter que pagar um valor a mais. Um valor X aqui a mais. Com as ausências dos 6 alunos, foi cobrado para cada um certo valor a mais, que a gente chamou ali de X. Então, beleza. Ao fazer o rateio, os alunos perceberam que a despesa total, olha só o que ele vai falar, a despesa total era igual ao valor cobrado a mais para cada um, que é o X ali, dos alunos que contribuíram multiplicado por 180. Então quer dizer que o valor total, que é o D, a despesa total, é o valor cobrado a mais, que é o X, vezes 180. Foi isso que ele falou aqui pra gente. Então a gente tem essas 3 coisinhas aí, isso aqui já é uma equação. E esses dois aqui, ó, esse aqui a gente vai fazer virar uma equação, porque através lá do que a gente aprende lá, quando a gente aprende divisão, a gente sabe que o dividendo é igual ao divisor mais quociente, divisor vezes o quociente mais o resto. Então, dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. O resto, aqui a gente sabe que o resto aqui é zero, porque não pode sobrar, senão quem você está pagando ficou com sobra, ficou perdendo dinheiro aí. Então é o seguinte, pessoal, essa primeira aqui, ela vai virar isso aqui, ó, o D, né, que é o nosso dividendo, vai ser igual a N vezes V. E essa aqui, vamos colocar aqui mais para baixo, e essa aqui, como é que ela vai ficar? Vai ficar D é igual a N menos 6 vezes V mais X. Então essas são as nossas 3 equações aqui. Tá? Nós vamos ter que ter muito algebrismo aqui agora para conseguir resolver essa questão. Então é o seguinte, vou pegar a primeira equação ali, ó, D é igual a X sobre 180, vezes 180, desculpa. X vezes 180. O X, na verdade, então, gente, o que você pagou a mais é a despesa total dividido por 180.
Deu uma arrumada nisso aqui. Pegando aqui, ó, D é igual a N vezes V. Essa segunda aqui, ó. Essa segunda. Então, gente, o N, aliás, o V, ele vai ser o D sobre o N. Estou fazendo todo mundo em função de D e de N ali. Se eu pegar a última equação, vou pegar essa aqui agora. Vou pegar o D, vou passar esse N menos 6 dividindo. Por que eu estou deixando o N menos 6? Porque eu estou deixando o N, porque o N é o número de alunos. É o que a gente quer saber. Vou deixar o... Ele falou que é K, mas eu vou ignorar. Vou trabalhar com o meu N aqui. É igual a V mais X. Espera aí, gente. O V, a gente viu que vale aqui, ó, D sobre N. O X a gente viu que vale D sobre 180. Eu vou substituir esses valores. Ó, o V, D sobre N. O X, D sobre 180. Como todo mundo nas equações, na equação tem o valor D, eu vou dividir a equação toda por D, e aí eu vou cortar o D. Olha como é que vai ficar. Vai ficar 1 sobre N menos 6 é igual a 1 sobre N mais 1 sobre 180. Olha só, virou isso aí. E aí eu tenho que fazer o MMC disso aqui, achar o N, para no final achar o valor do número de pessoas. Cuidado que o K é o número de pessoas que compareceram na festa e o N é o número total de pessoas que tinha. Tá bom? Calma aí que a gente ainda vai continuar porque a gente precisa de espaço agora. Então aqui eu tinha que resolver essa equação. A primeira coisa é fazer o MMC aqui. O MMC entre N menos 6, N e 180 vai ser o produto deles todos. Não tinha o que fazer aqui. Então, quando eu faço 180 vezes N dividido por N menos 6, dá 180N vezes 1, 180N, que é igual aqui, ó, o 180 vezes N menos 6 dividido por N, vai dar 180 vezes N menos 6. E quando eu divido o 180 vezes N, é sempre assim, né, pessoal? Não sei se você já aprendeu isso, se não aprendeu, calma, deixa para você vir ver essas aulas depois que você aprender a fazer esse tipo de algebrismo aqui, que é frações algébricas. Isso tudo dividido pelo N menos 6, corta o N menos 6 com N menos 6, sobra só o 180 vezes N, que multiplica o 1 aqui. E aí fica 180 vezes N. Isso tudo, 180 vezes N menos 6 dividido pelo N, corta o N com N, sobra o 180 e o N menos 6, que ficou aqui. Isso tudo agora dividido pelo 180, corta o 180, sobra o N vezes N menos 6. Então fica N vezes N menos 6. O MMC pode ser cortado agora. Então ali ficou 180 vezes N, é igual a 180N, isso com isso, menos 180 vezes 6 dá 1080, menos 1080. Aqui vai fazer o produto também, fica N ao quadrado menos 6N. Então isso aqui é uma equação do segundo grau. Esse cara corta com esse, né? Porque na hora que passa, vamos fazer devagar para você não se perder. 180N menos 180N, esse 180N passou para lá, é igual a menos 1080 mais N ao quadrado menos 6N. Isso aqui corta com isso dá zero. Então, 0 é igual a menos 1080 mais N ao quadrado menos 6N. Na verdade, eu vou arrumar isso aqui, colocar na ordem a equação do segundo grau, N ao quadrado menos 6N menos 1080 é igual a zero, né? Então, delta vai dar B ao quadrado menos 4AC, que vai dar menos 6 ao quadrado menos 4, vezes o A, que ali é 1, e o C é menos 1080. Então, o delta deu 36, menos 4 vezes 1080, aquilo ali dá mais 4.320. Então, o delta deu mais 36, esse valor ali, 36 mais 4.320, dá 4.356. Gente, o delta, ele é um cara que tem que ter raiz. Então, na hora que eu fiz aqui, ó, raiz de 4.356, a raiz de delta de 4.356
Isso aqui deu 66. Edir, na prova, o que eu ia ter que fazer? O que você ia ter que fazer? Você ia ter que fatorar isso aqui. Não ia ter jeito. Tá bom? Então, você ia ter que fatorar. Eu fiz aqui rapidinho na calculadora, mas você ia ter que fazer a fatoração, né? Tá bom, eu vou fazer aqui, né? Não tem jeito, né? Então, ó, 4.356 dividido por 2, já vi que dá dividido por 2, dá 2.178. Dividido por 2, dá 1.089. Você pode tentar aí, ele vai dar por 3. Ele dividido por 3 dá 363. Ele dividido por 3 de novo dá 121. 121 dá por 11, dá 11, dá por 11, dá 1. Então não foi tão difícil assim, né? Era um número feio, mas na hora que você faz aqui, então a raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 11 ao quadrado, você divide os expoentes todos por 2, porque a raiz aqui, se não tem nada aqui, é 2. Então eu vou dividir todo mundo por 2. Então vai ficar 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 vezes 11 elevado a 1, que dá 66, que é o valor que eu tinha falado. Então, o x, no nosso caso, a gente está fazendo, não o x, o n que a gente está fazendo, né? O n é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o n pode ser menos b, então é menos 6, que dá 6, mais ou menos raiz de delta, quanto que é a raiz de delta? A gente viu que é 66, sobre 2a, 2 vezes 1. Então, um n vai ficar 6 mais 66 sobre 2, que dá 72 sobre 2, que dá 36. 6 menos 66, nossa senhora, trava a língua. 6 menos 66 dividido por 2 dá menos 60 dividido por 2 dá menos 30. Como a gente está falando de número de pessoas, não faz sentido ter um número negativo. Então, o número de pessoas era 36. Esse é o número de pessoas inicialmente. Só que, ó, se o número de alunos que foram ao churrasco, então inicialmente iam 36. Só que 6 pessoas não compareceram. Então, na verdade, foram 30 pessoas. Ele quer a soma dos algarismos do número de pessoas que foi ao churrasco, que seria o 3 mais o 0, que seria igual a 3 pessoas. Seria a letra A. Exercício complicado, envolveu muita álgebra, não era um exercício fácil. Ele parece ser aquele exercício que a gente faz sempre no livro, mas não foi. Esse é um exercício, pessoal, que você não pode perder muito tempo na prova. Porque se você está vendo que você não está conseguindo fazer, deixa ele para o final. Porque a prova faz essas coisas, né? Coloca aquele exercício que a gente está cansado de saber, modifica um pouco, e aí você fala, não, pô, mas eu já fiz esse exercício várias vezes, eu tenho que conseguir fazer, e você não consegue, né? E fica perdendo muito tempo na prova. Então, repara, esse para mim foi o exercício mais difícil que a gente fez até agora dessa prova. Então, eu tenho que ter essa maldade de ver, poxa, não está sendo igual ao que eu já sei, eu já não estou conseguindo ver a resolução. Se você não tivesse tido aquele pulo do gato no começo ali e visto como montar as equações, agora que montou as equações, mesmo assim, depois que montou as equações, olha o tanto de coisa que fez, né? Se você não tivesse tido o pulo do gato, deixa para depois. Não era um exercício fácil, tá certo? Vai fazendo aqui, vai fazendo o exercício de acordo com o que você já sabe. Viu, bateu o olho, sabe a resolução, faz. Não sabe a resolução ainda, já não desenvolveu a resolução ali, passa para o próximo, tá bom? Então, esse aqui era um exercício que você tinha que ter passado ele, não perdido muito tempo. Bom, pessoal, para começo de conversa nessa questão, eu coloquei a lei, mas ela foi anulada. Mas vamos resolver, tá bom? Porque a gente vai ver a resolução e depois a gente conversa um pouquinho sobre o anulamento dessa questão, tá bom? Então, tá. Então, seja S contido em R, ou seja, um conjunto dentro dos conjuntos dos números reais, na variável x, a equação é irracional. Sugestão, use isso aqui igual a isso, analise as afirmativas e marque a falsa. Antes de ver as alternativas, eu vou resolver a equação. Então ele pediu, ó, a minha equação irracional é essa aqui, ó.
raiz quarta de x2 mais x, tudo isso elevado a 4, mais raiz oitava de x2 mais x elevado a 4, que é igual a 420. Bom, o exercício pediu, deu uma sugestão. Se ele deu a sugestão, é porque ele já te deu um caminho de resolver a questão. Então, eu vou substituir aqui o x2 mais x por y. Então, vai ficar raiz quarta de o x2 mais x, ele vai virar um y, então fica y4. Mais raiz oitava, x2y4 vai dar y4. Opa, gente, isso. y4, que é igual a 420. No final das contas, isso corta com isso, fica y. E aqui dá para simplificar o 8 e o 4, os dois, né? Aqui é mais. Dá para simplificar os dois, divide os dois por 4, fica raiz de y igual a 420. Então, pessoal, no final das contas, eu tenho uma equação irracional. Eu vou deixar o raiz de y aqui e vou jogar o y para lá. Ele vai passar negativo. Equação irracional, pessoal, a gente eleva dos dois lados ao quadrado. Então, eu vou elevar aqui ao quadrado e vou elevar aqui ao quadrado. No caso, estou levando os dois lados ao quadrado, porque minha raiz é de índice 2. Então, no final das contas, isso aqui corta com isso, com a raiz. Então, aqui fica y é igual a 400. Aí, o 420 menos y ao quadrado, eu tenho que fazer o produto notável. 420 ao quadrado, tá bom? 420 ao quadrado, que dá 176.400, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então fica 420 vezes 2, que vai dar 840, então fica menos 840y, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais y ao quadrado, tá certo? Então, essa fica sendo a nossa equação. E aí, a gente tem que resolver isso aí. Isso aí é uma equação de segundo grau, né? Uma equação de segundo grau. E a gente vai resolver ela. Ó, vai ficar y2, o y passa para cá negativo, então fica menos 841y. Esse aqui, menos esse, vai dar isso, mais 176.400 igual a zero. Então, aqui a gente chegou para calcular o valor de y. Bom, e aí, pessoal, a gente tem que resolver essa equação. E de que números que são esses? É isso mesmo. Delta b ao quadrado menos 4ac, que vai ser o menos 841 ao quadrado, menos 841 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes esse número aqui ao quadrado. Pegaram pesado, né, com a gente, né? Então, ó, 841 ao quadrado vai dar 707.281, né? Olha só essa questão, né, gente? Muito pesada essas contas, né? Sem necessidade. Parecendo questão do Enem. 176.400 dá 705.600. E a diferença dos dois vai ficar sendo 1.681. E aí, na hora que você pega aqui o 1.681, né? 1.681, e você fatora ele, gente, é brincadeira, mas ele dá por 41, né? Vai dar 41. E aí, o que acontece, gente? Dá 41 de novo. Eu sei que você deve estar assim, falando de, pelo amor de Deus, que questão é essa? Então, a raiz de delta, que seria a raiz de 41 ao quadrado, seria 41.
muito pesada essa questão, né? Não é à toa que foi anulada. Pegaram pesado demais com ela. Então você achou que o delta a raiz de delta era 41. Então agora eu vou fazer o y' duas linhas, vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então o y vai ser menos 841, dá 841, mais ou menos 41, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Então fica 800 dividido por 2 dá 400. E 840, na verdade eu fiz aqui o menos, né? Deixa eu fazer o mais primeiro aqui. 841 mais 41 dá 882, dividido por 2 dá 441. 441. Agora o 841 menos 41 dá 800, dividido por 2 dá 400. Então eu tenho estes dois valores para y. A gente ainda não terminou a questão, tá bom? Vamos continuar para a gente resolver a questão. Bom, pessoal, então sempre que eu tiver uma equação irracional, eu tenho a obrigação de conferir as raízes. Sempre, pessoal. Gente, todo ano cai uma questão de equação irracional. E a pegadinha está sempre em conferir as raízes. O que é conferir as raízes? É pegar a equação original que você começou antes de levar ao quadrado dos dois lados e substituir o valor do valor que você achou para ver se dá certinho. Então, y igual a 441. Então, eu vou substituir aqui esse primeiro valor e depois esse aqui. Vou conferir os dois. Então, fica a raiz de 441 é igual a 420 menos 441. Raiz de 441 dá 21. É igual a 420 menos 441 dá menos 21. Isso aqui é falso. 21 é diferente de menos 21. Então, esse primeiro valor não é realmente a resposta para a gente. Vou conferir o valor de y igual a 400. Então, fica a raiz de 400, substituindo o valor de y lá, 420 menos o y, que é 400. Então, fica 20 é igual a 20. Ok, está certinho. Então, esse aqui é o único valor que a gente tem. Então, muita gente esquece de conferir o valor 441 e erra a questão. Só que a gente ainda não terminou a questão. Eu sei que você já deve estar cansado de ouvir isso. Porque a gente achou o y, e eu não quero o y, eu quero o x. Então, x2 mais x é igual ao y, que é 400. x2 mais x menos 400 igual a zero. Edir, meu Deus, de novo equação do segundo grau. E tem que resolver de novo. O delta vai ser 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c é menos 400. O delta, gente, deu 1 mais 1.600. O delta dá 1.601, que não tem raiz. O delta não tem raiz. Então, o nosso x vai ser menos b, vai ser menos 1, mais ou menos raiz de 1.601 sobre 2. Então, vai ser 1x vai ser menos 1, mais raiz de 1.601 sobre 2. E o outro x vai ser menos 1, menos raiz de 1.601 sobre 2. Tá certo? Então, beleza. Chegamos aqui, nesse ponto, que a gente vai agora analisar as alternativas. Beleza? Vamos lá analisar as alternativas. Assinale a alternativa falsa. Os elementos de S são um conjunto de solução. Que são esses dois valores que a gente teve aqui, ó, o x' e o x duas linhas. São tais que S está contido em R menos Q. Reais menos Q, gente, me dá o quê? Os irracionais. E como a gente não tem raiz de 1.601, realmente esses dois números são irracionais. Então, a primeira está verdadeira. O produto dos elementos de S é um número positivo. Ah, gente, o produto, eu não vou pegar esses dois valores e vou multiplicar, não. Eu tenho a minha equação do segundo grau. O produto é dado por produto aqui, ó, vou fazer aqui no canto. É C sobre A. O produto seria menos 400 dividido por 1. O produto seria menos 400. Não teria que fazer nada dessa conta toda que a gente fez. Então, ele falou que é um número positivo. Falso, o produto deu um número negativo. Letra C.
A soma do maior e do menor elemento de S é igual a menos 1. A soma é dada por menos B sobre A. Menos quem é o B? O B é 1 e o A é 1. Então a soma daria menos 1. Opa, essa aqui é verdadeira, está indo bem. Aí ele fala, a soma dos elementos de S é igual a 2. E a gente viu que, peraí, gente, a soma do maior e do menor é menos 1. A gente só tem 2. E aí ele vem e fala que deu 2. É falso. Então eu fico com duas alternativas erradas aí. Talvez, eu não sei, a pessoa que elaborou a questão esqueceu de conferir as raízes. E aí deu esse problema. Tá certo? Essa questão foi anulada. Quando lançou a questão, a gente nem se preocupou com isso, porque a gente já sabia que ia ser anulado. Não ficou preocupado, nossa, o aluno que está por uma questão... A gente tranquilizou os alunos, a gente falou, gente, essa questão aqui vai ser anulada, não tem jeito, né? Tá errada, a equação irracional tem que ser conferida, né? Então, essa era a questão. A gente tinha que ter feito tudo aquilo para chegar nesses dois valores de x' e x2' aqui, dois valores irracionais. E eu só tinha que saber ali fazer soma e produto das equações também. Então, era isso a questão, beleza? Então, a nossa resposta não tem resposta, porque a gente tem dois valores errados, duas alternativas erradas, letra B e letra D. Por isso que essa questão foi anulada, beleza? Então, ótimo, vamos para a próxima questão. Essa aí foi bem chatinha também, né? A gente teve uma sequência de duas questões chatas, né? Mais complicadas, né? Então, você tem que saber fazendo isso na sua prova, analisando. Pô, essa questão aqui tá pesada, hein? Né? Daqui a pouco eu faço ela. Deixa eu caçar ponto primeiro. Bom, pessoal, então chegamos na questão de matemática financeira da prova do EPICAR, que todo ano tem. Ou uma questão de porcentagem ou uma questão de juros. Todo ano está lá. Então, vamos lá. Uma pessoa aplicou 60 mil reais durante o ano de 2018. Parte desse dinheiro aplicou o investimento P e outra parte no investimento Q. Então, eu tenho 60 mil reais. Parte eu vou aplicar no investimento, parte no outro. O primeiro erro aqui é o pessoal colocar que é 30 mil para cada um. Não. Um vai ser X, tá certo? Porque não falou em momento algum que as partes eram iguais. Então, um vai ser X, o outro vai ser 60 mil menos o X. 60 mil menos o X. Beleza. Então, um é 60 mil, na verdade, o total é 60 mil, um é X, o outro é 60 mil menos o que eu já gastei na primeira parte. Vamos lá, vamos conversar aqui sobre o que ele falou. No ano de 2018, ele retirou o dinheiro das duas aplicações e verificou que, somando os dois valores, não obteve nem lucro nem prejuízo. O investimento P rendeu 10%, mas sobre o rendimento foi cobrada uma taxa de 10%. Quer dizer o seguinte, eu tinha um valor de X e me rendeu 10% disso. 10% é 10 de 100. Dá X sobre 10. Olha, é muito mais fácil fazer regra de 3. Quando é assim, quero calcular 10%, é 10, multiplica por 10 sobre 100. Quero calcular 12%, 12 sobre 100. Então, isso aqui é 0,1x. Isso aqui é 0,1x. Meu Deus, que letra horrorosa, né? Então, isso aqui é 0,1x. Só que desse valor, desse 0,1x, eu tive que pagar 10% de taxa. Então, cortou esse zero com esse zero, deu 0,01x. Então, eu ganhei aqui. Ganhei. Rendeu isso aqui. E eu tive que eu paguei isso aqui. Então, é 0,1x menos 0,01x. No final das contas, o que eu lucrei mesmo? 0,09x. Beleza. Já que o investimento Q deu um prejuízo de 12,6. Então, o prejuízo de 60 mil menos x vezes 12,6%. Então, esse aqui foi o prejuízo. E como eu fiquei no 0 a 0, ou seja, não tive nem lucro nem prejuízo, quer dizer que o lucro foi igual ao prejuízo. Então, agora eu vou igualar as duas equações. Beleza? Vamos ver como é que fica isso aqui agora
igualando as duas. Então, pessoal, olha só, o lucro foi de 0,09x, que foi igual a isso aqui, ó, que é o prejuízo. Então, eu vou, primeiramente, pegar esse 100 e passar ele multiplicando, ele está dividido, ele passa multiplicando. Então, fica 0,09x vezes 100, fica 9x, é igual, vou fazer as multiplicações aqui, ó. Os 60 mil vezes o 12,6 dá 756 mil. 756 mil menos 12,6x. Né? Eu multipliquei o 12,6 tanto pelo 60 mil quanto pelo x. O 12,6x eu passo para o outro lado somando. E aí fica 12,6 mais 9, fica igual a 21,6x, que é igual a 756 mil. O x vai ser o 756 mil dividido pelo 21,6. O x vai ser o 756 mil dividido por 21,6. Não sei se eu falei errado aí. 35 mil é o valor de x. Tá certo? Então, daqueles valores, né, que a gente dividiu, o x valia 35 mil. Tá certo? Eu tinha o valor de 60 mil, o x foi 35 mil. Tá bom? Então, 756 mil dividido por 21,6, 35 mil. Vamos voltar agora para a questão e analisar cada uma das alternativas. Vamos lá, que agora a gente já tem o valor de x. Então, no início do exercício, a gente tinha visto que o valor era 60 mil. A gente tinha pegado ele duas partes. Uma parte era x, outra parte era 60 mil menos x. A gente calculou o x, deu 35 mil. Isso aqui, de 60 mil menos 35 mil, dá 25 mil. Então, a primeira parte é 35 mil, a segunda parte é 25 mil. Vamos ler as alternativas agora. Letra A. Eu quero saber, podemos afirmar aí que é correta, hein? A razão entre o valor aplicado em Q. Gente, o valor, esse aqui é o valor em P. Esse aqui é o valor em Q. A razão entre o P e o Q é 5 oitavos. A razão entre Q e P é 5 oitavos. Q é 25 mil. Q é 35 mil. P é 35 mil. Q é 25 mil. P é 35 mil. Cortou os 3 zeros. Com os 3 zeros, divide os 2 por 5. Aqui fica 5 sobre 7. Falso. Né? Letra B. Vamos ver se dá para colocar a letra B aqui. Com o que essa pessoa recebeu do investimento Q no final de 2018, seria possível comprar um carro de 23 mil reais. Pessoal, o investimento Q, ele deu prejuízo, né? O que essa pessoa recebeu do investimento aqui é o seguinte, pessoal. O investimento Q, ele tinha 25 mil reais. Tive um prejuízo, presta atenção no que eu vou fazer aqui agora. Eu tinha 100% do valor. Eu tive um prejuízo de 12,6%. Então, na verdade, eu fiquei dos 100%, eu fiquei com apenas 87,4% do valor. Então, se eu fizer 87,4% do valor, ou seja, 87,4 sobre 100, né, por cento, eu vou ter um valor de R$ 21.850 reais. Esse aqui é o montante. Ele falou que daria para comprar uma de 23 mil? Não. Mesmo falando aqui que fosse o montante total, mesmo ele tendo prejuízo e pegando o que sobrou lá, eu daria 20.850, também não daria para comprar. Beleza? Aprende isso aqui, ó. Se eu tive prejuízo de 12,5, eu não calculo 12,5 depois subtraindo 100 e tal. Não, já faz aqui, vê a porcentagem que sobrou. Letra C. A diferença entre o maior e o menor valor aplicados em reais é maior que 11 mil. O maior menos o menor. O maior foi 35 mil, o menor foi 25 mil, a diferença deu 10 mil.
Ele falou que é maior que 11 mil, falso. Letra D, a empresa aplicou mais de 32 mil reais no investimento P. Realmente, no investimento P ela aplicou 35 mil reais. Essa é a nossa resposta certa, beleza? Ótima questão, né? Essa questão aqui já é mais simples. Ela deu trabalho, a gente fez muita conta, mas ela é mais simples do que as duas anteriores. Bom, pessoal, essa questão aí vai envolver proporção, tá bom? Então vamos lá. Dois irmãos, Luiz e Guilherme, têm uma pequena fábrica de móveis de madeira, beleza? Luiz fabrica 20 cadeiras de modelo A em 3 dias de 4 horas por dia de trabalho. Então, na verdade, pessoal, ele fabrica 20 cadeiras, 3 dias de 4 horas de trabalho, gente, é 3 vezes 12, são 12 horas de trabalho. O importante é o total de horas que ele trabalhou. Então, esse aqui é o Luiz. O Guilherme produz 15 cadeiras em 8 dias, trabalhando 2 horas por dia. 8 dias, 2 horas por dia dá 16 horas. 8 vezes 2, 16 horas trabalhadas. Uma empresa fez uma encomenda de 250 cadeiras. Para atender a demanda, os irmãos trabalham juntos no ritmo de 6 horas por dia, gastando então Y dias para concluir o trabalho e entregar a encomenda. O número Y é tal que, pessoal, o Luiz, ele gasta 12 horas para fazer 20 cadeiras. Então, 20 cadeiras em 12 horas. Quantas horas ele demora para produzir uma cadeira? Na verdade, a gente vai fazer o contrário. A gente vai saber por hora qual que é a produtividade dele. Por hora, em 1 hora, quantas cadeiras ele produz? Então, você multiplicar cruzado aqui, porque quanto mais cadeira, mais horas, é uma regra de 3 diretamente proporcional. 12x é igual a 20. X é igual a 20 dividido por 12, que dá para simplificar ainda, né? 20 e 12 dá os 2 por 4, aqui fica 5, aqui fica 3. Ele faz 5/3 de uma cadeira por hora, tá certo? Então, Luiz faz 5/3 de uma cadeira por hora. O Guilherme faz 15 cadeiras em 16 horas. A cada hora, ele produz quantas cadeiras? X. Tá? Esse exercício é muito comum. Tá? Tem algumas variantes dele, por exemplo, um tanque é enchido em tanto tempo e tal. Então, aqui, ó, 16x é igual a 15. X é igual a 15 dividido por 16. Então, esse cara produz por hora isso aqui. Então, quando os dois estão juntos, eles vão produzir Luiz mais Guilherme. Por hora, o Luiz produz 5/3 de cadeira por hora e o Guilherme produz 15 sobre 16. Fazendo MC aqui dá 48, que é o 3 vezes 16, vai dar 80, mais aqui vai dar 45, que vai dar 125 por 48. Isso aqui é a quantidade de cadeiras que eles produzem por hora, tá certo? Então, os dois produzem 125 sobre 48 por hora. Como eles vão trabalhar 6 horas por dia, então se você pegar aqui 125 vezes 48, sobre 48, desculpa, é o que eles produzem por hora. Se eu multiplicar por 6 horas, inclusive dá para simplificar aqui, aqui fica 8, fica 125 sobre 8. Isso aqui é o que eles produzem por dia.
por dia. Tá certo? Então, como eu quero saber quantos dias eles vão demorar para fazer 250 cadeiras, eu vou fazer o seguinte, ó, mais uma regra de 3 para finalizar. Eu vou fazer aqui, ó, que eu faço por dia, em um dia, cadeiras. Eu faço 125 sobre 8 das cadeiras em um dia. 250 cadeiras eu vou fazer em x dias. Então, multiplica cruzado, 125x sobre 8 é igual a 250. Você vai passar aqui simplificando, o 8 passa multiplicando. Gente, eu vou fazer a conta aqui em cima agora. O x, para a gente finalizar aqui, vai ser 250 vezes o 8 passa multiplicando. E o 125 passa dividindo. Então, o x, 250 por 125 dá 2. Então, fica 2 vezes 8, 16 dias eles vão precisar. Tá certo? Então, possui raiz quadrada exata, letra A, nossa resposta. Divide 100, o 16 não divide 100, é divisor de 150 não é múltiplo de 12 também não é. Nossa resposta certa seria a letra A aqui. Então, fique atento, esse tipo de exercício, vê o que ele faz por unidade de tempo e faz a proporção usando isso. Esse exercício é bem famoso, bem comum cair, então fica bem atento a esse tipo de exercício, beleza? Até mais, até a próxima questão.